Olá a todos, eu me chamo Maria Daniela Araújo, sou estudante de Física da Universidade Estadual do Ceará. É, Hoje eu vou compartilhar o que considero uma das narrativas mais completas e satisfatórias da ciência moderna. Uma história que começa com puro pensamento abstrato e termina nos domínios mais extremos dos cosmos observável. O título da nossa apresentação é Ondas Gravitacionais, a descoberta que confirmou Einstein e revolucionou a astronomia. Quando eu falo em revolução, não é nenhum exagero. Por séculos, a astronomia significou estudar a luz fótons em diferentes energias. Hoje temos novos sentidos. Ouvimos o próprio espaço-tempo vibrar. Esta jornada envolve teoria genial, engenharia heróica e uma colaboração global com escalas sem precedentes. Bom, para navegar por esse território tão vasto, vamos estabelecer um mapa. A nossa apresentação vai dividir em três partes distintas, cada uma construindo sobre a anterior. Primeiro, na primeira parte, construiremos os alicerces conceituais. Precisamos entender como a visão de Einstein sobre a gravidade difere radicalmente da de Newton. O que suas equações preveem sobre o comportamento dinâmico do espaço-tempo? E, concretamente, como essa deformação se manifesta e que fenômenos cósmicos pode gerá-la? Segundo, na parte 2, abordaremos a epopeia experimental. Como medir o imensurável? Conheceremos os instrumentos monumentais que tornaram isso possível e celebraremos os dois eventos pragmáticos que marcaram a transição da teoria para a descoberta e depois para a nova ciência consolidada. E, finalmente, na parte 3, olharemos adiante. Que novos observatórios estão a caminho? Que mistérios eles prometem desvendar? Que implicações mais profundas isso tudo tem para o nosso entendimento da realidade? Fundamentos teóricos: a gravitação de Newton a Einstein. Nossa história começa com uma pergunta fundamental: qual é a natureza da força que nos mantém presos ao chão e rege o movimento dos céus? A resposta de Isaac Newton, no século XVII, foi elegante e poderosa. A gravidade é uma forma de atração universal instantânea que age à distância. Isso funcionou brilhantemente por mais de 200 anos, mas havia uma tensão filosófica. Como exatamente uma massa aqui sente e responde a uma massa distante? Qual é o mecanismo de atração? No início do século XX, Einstein, com sua teoria da relatividade especial, estabeleceu um pilar inabalável. Nada, nenhuma informação ou interação pode propagar-se mais rápido que a velocidade da luz no vácuo. Imediatamente, a ação à distância instantânea de Newton tornou-se problemática. Era necessário repensar a gravidade de raiz. A resposta de Einstein, em 1915, foi uma das maiores revoluções intelectuais da história. Na teoria da relatividade geral, a gravidade não é mais uma força do sentido tradicional. Em vez disso, ela surge como uma consequência da geometria do espaço-tempo. Massa e energia, como o Sol, a Terra ou mesmo um fóton, curvam um tecido quadridimensional no universo. E objetos como planetas ou raios de luz seguem simplesmente os caminhos mais retos possíveis, as chamadas geodésicas, nesse tecido curvado. A analogia clássica é o trampolim. Uma bola de boliche, que seria uma estrela, deforma a lona, que seria o espaço-tempo. E uma bola de gude, que seria no caso um planeta, rola ao redor seguindo os contornos da depressão. A Terra orbita o Sol não porque o Sol puxa a Terra, mas porque a Terra está surfando na curvatura do espaço-tempo criada pelo Sol. Esta mudança de perspectiva, de força para a geometria, é absolutamente crucial para tudo que vem a seguir. A previsão de Einstein, em 1916. Se o espaço-tempo é um ente dinâmico que pode se curvar, então ele também pode oscilar. Logo após publicar suas equações de campo, Einstein percebeu isso. Em 1916,
ele apresentou uma solução linearizada que descrevia essas oscilações, as ondas gravitacionais. A analogia com o eletromagnetismo é instrutiva, como uma diferença fundamental. Para gerar uma onda eletromagnética, você precisa de uma carga elétrica com aceleração não nula. Para gerar uma onda gravitacional, você precisa de uma distribuição de massa com aceleração que possua um momento de quadrupolo não nulo. Em termos mais simples, movimentos perfeitamente esféricos ou cilíndricos, como uma estrela pulsando simetricamente, não emitem ondas gravitacionais. É necessário um balanço assimétrico, como duas massas orbitando uma a outra. Estas ondas previstas tinham propriedades específicas. Viajam exatamente à velocidade da luz. São ondas transversais, o que significa que as perturbações são perpendiculares à direção de propagação. E ao contrário das ondas eletromagnéticas, que têm duas polarizações lineares, as ondas gravitacionais têm duas polarizações independentes a 45 graus uma da outra, chamadas plus, mais, né, e cross, que é a cruz. Elas carregam energia em momento linear, para longe da fonte, causando, por exemplo, a decadência orbital de sistemas binários. É o ponto interessante da história que o próprio Einstein, em um artigo de 1936, quase rejeitou a existência física dessas ondas, convencido de que eram meros artefatos matemáticos da aproximação linear. Felizmente, foi quando ele foi convencido do contrário. O que são ondas gravitacionais? Vamos tornar esse conceito abstrato mais tangível. O que significa de fato uma onda no espaço-tempo? Não é como a onda sonora, que é a perturbação no ar, é uma perturbação da própria arena na qual todos os eventos ocorrem. Imagine um anel de partículas de teste flutuando livremente no espaço. Quando a onda gravitacional plana com polarização mais passa, ela distorce a geometria local. Primeiro, o anel é esticado na direção horizontal e espremido na vertical, tornando-se uma elipse horizontal. Depois, à medida que a onda oscila, o processo se inverte. O anel é espremido na horizontal e esticado na vertical. A grandeza física que medimos é a deformação relativa, denotada por h, definida como a variação no comprimento, ΔL, dividido pelo comprimento original, ou seja, h igual a ΔL sobre L. A relatividade geral prevê que, para eventos astrofísicos típicos e distantes, a amplitude h é da ordem de 10 elevado a menos 21. Vamos internalizar este número. Significa que para um objeto de 1 metro, a deformação é de menos 10 menos 21 metros, muito menor que o diâmetro de um próton, que é 10 elevado a menos 15 metros. Para os braços de 4 km do LIGO, ΔL seria cerca de 4 vezes 10 elevado a menos 18 metros, ou seja, 1 milésimo do diâmetro de um próton. Tentar medir isso é como tentar medir a distância daqui à estrela mais próxima, a Alpha Centauri, com a precisão da espessura de um fio de cabelo humano. Essa foi a magnitude do desafio experimental. Fontes astrofísicas. Que cataclismos cósmicos são suficientemente energéticos para produzir essas ondulações, mesmo tão fracas de forma detectável? A resposta está nos regimes de gravidade mais extrema e aceleração mais violenta do universo. As fontes mais promissoras são os sistemas binários compactos coalescentes. Pense em um par de bailarinos celestes presos em uma valsa fatal que termina em um abraço final. Bom, os buracos negros binários. Dois buracos negros de regiões de espaço-tempo tão curvado que nem a luz escapa, orbitam-se. Perdem a energia via ondas gravitacionais, espiralando até colidir e formar um buraco negro maior, como apresenta na imagem. Estrelas de nêutrons binárias. Objetos incrivelmente densos. Uma colher de chá de sua matéria pesaria bilhões de toneladas, em órbita mútua. Sua fusão é ainda mais rica em física, pois envolve matéria nuclear exótica.
sistemas mistos, um buraco negro e uma estrela de nêutron, uma união desigual e destrutiva. Além dessas, temos fontes mais raras ou difusas. O colapso assimétrico do núcleo de uma estrela massiva em supernova pode emitir um pulso curto de ondas gravitacionais. E talvez o santo graal cosmológico, o fundo cósmico de ondas gravitacionais, um ruído permanente composto pela superposição de milhões de fontes não resolvidas, e possivelmente ecos do universo primordial, nos primeiros instantes após o Big Bang. Este último ainda não foi detectado de forma inequívoca, mas é uma das grandes buscas atuais. Detecção e descobertas. O desafio da detecção, o interferômetros. Como então medir o imensurável? A solução de genialidade quase desconcertante veio da aplicação da interferometria laser, uma técnica conhecida desde o século XIX, mas elevada a um nível de precisão inconcebível. O conceito central é de um interferômetro de Michelson em escala quilométrica. Um feixe de laser extremamente estável e potente é dividido em dois. Cada subfeixe viaja por um braço perpendicular com vários quilômetros de comprimento, dentro de um tubo de ultra-alto vácuo. No fim de cada braço, um espelho pendurado como um pêndulo reflete a luz de volta. Os feixes se recombinam no divisor do feixe. Aqui está a mágica: se os dois braços têm exatamente o mesmo comprimento óptico, os feixes retornam em fase e são configurados para interferirem destrutivamente no fotodetector de saída. Ou seja, a luz se cancela e o sinal é escuro. Agora, quando a onda gravitacional passa, ela alonga um braço e encurta o outro de forma diferencial. Essa diferença minúscula, da ordem do atômetro, 10 elevado a menos 18 metros, faz com que a luz dos dois braços retorne com uma ligeira diferença de fase. A interface destrutiva perfeita é quebrada e um pequeno sinal de luz aparece no detector. Esse sinal, modulado pela passagem da onda, é o que procuramos. O desafio é isolar esse sinal ínfimo de um oceano de ruído, que são vibrações sísmicas, flutuações térmicas nos espelhos, até ruído quântico dos próprios fótons do LIGO, Virgo, Cagra, colaboração global. Transformar esse princípio em realidade exigiu uma obra de engenharia faraônica e colaboração internacional. O projeto LIGO, Laser Interferometry Gravitational Wave Observatory, nos Estados Unidos, construiu dois detectores idênticos, um em Hanford, em Washington, e o outro em Livingston, na Louisiana, separados por aproximadamente 3.000 quilômetros. Cada um tem um braço de 4 quilômetros em ultravácuo, com espelhos de sílica fundida de 40 kg suspenso por fios de sílica, isolados de vibrações por sofisticados sistemas de suspensão. A distância entre eles é crucial, descarta ruídos locais e permite a confirmação. Mas dois detectores dão apenas uma linha no céu. Para triangular a posição da fonte com precisão, você precisa de pelo menos três. É aí que entram nossos parceiros, o Virgo, perto de Pisa, na Itália, com braços de 3 quilômetros, o Kagra, no Japão, pioneiro por ser construído em uma mina subterrânea, que reduz o ruído sísmico, e usar espelhos resfriados a temperaturas criogênicas, reduzindo o ruído térmico. Esta rede forma um único instrumento global. Quando um sinal candidato é identificado, um alerta é enviado em minutos para centenas de observatórios astronômicos em todo o mundo. É a maior colaboração científica da história, envolvendo milhares de pesquisadores de mais de 25 países. Um verdadeiro testemunho da ciência sem fronteira. O primeiro sinal histórico, o GW150914. Toda essa infraestrutura, décadas de desenvolvimento, foi posta à prova em 14 de setembro de 2015. Detectores LIGO
Os detectores LIGO estavam em uma fase de comissionamento final, ainda não oficialmente em operação científica, quando ambos, com 7 milissegundos de diferença, registraram um sinal que deixou os cientistas atônitos. Era claro, forte e correspondia perfeitamente às previsões teóricas. O sinal foi batizado GW150914. Tinha a forma clássica, uma espiral, onde a frequência e a amplitude aumentam à medida que os objetos orbitam mais rápido e mais perto. Um pico de fusão, um momento de impacto violento e o decaimento do ring-down, onde o objeto recém-formado toca sino antes de se estabilizar. Quando os dados foram comparados com simulações de supercomputadores, o resultado era inescapável. Era a fusão de dois buracos negros de massa estelar, um com aproximadamente 36 massas solares, outro com aproximadamente 29, a cerca de 1,3 bilhões de anos-luz. O buraco negro resultante tinha 62 massas solares. Aqui está a física impressionante. A famosa equação E igual a mc elevado a 2. As três massas solares faltantes foram convertidas em energia pura, irradiada na forma de ondas gravitacionais no último décimo de segundo. A potência luminosa momentânea foi cerca de 50 vezes maior que a de todas as estrelas no universo observável combinadas. Esse foi o primeiro contato direto com a dinâmica do espaço-tempo, a primeira prova irrefutável da existência de buracos negros binários e a validação final de uma previsão centenária. O anúncio, em fevereiro de 2016, foi um momento digno de um prêmio Nobel, concedido em 2017 a Rainer Weiss, Kip Thorne e Barry Barish. A astronomia multimensageira GW170817. Se o GW150914 abriu a janela, o GW170817 a abriu de par em par e convidou todo o resto da astronomia para olhar junto. Em 17 de agosto de 2017, LIGO e Virgo detectaram um sinal muito diferente, um chirp longo de quase 100 segundos, indicando objetos menos massivos e mais próximos, duas estrelas de nêutrons espiralando. 1,7 segundos depois, os satélites Fermi, da NASA, e o Integral, da ESA, detectaram uma explosão curta de raios gama, vindo da mesma região geral do céu. A coincidência temporal e espacial era eletrizante. Um alerta automático foi enviado para os observatórios no mundo todo. Em horas, telescópios ópticos no Chile identificaram uma nova fonte de luz na galáxia NG64993, a 130 milhões de anos-luz. Nos dias seguintes, essa fonte, uma quilonova, foi observada em todo o espectro eletromagnético, raio-x, ultravioleta, óptico, infravermelho e ondas de rádio. Pela primeira vez na história, testemunhamos um evento cósmico cataclísmico com dois mensageiros fundamentais, ondas gravitacionais e luz. A ciência que emergiu foi transformadora. Resolveu um mistério de décadas, confirmou que fusões de estrela de nêutrons são a origem de pelo menos uma classe de GRBs curtos. A análise espectral da quilonova revelou assinaturas claras de elementos pesados produzidos pelo processo R, captura rápida de nêutrons, como ouro e platina, urânio e neodímio. Estimativas sugerem que uma única fusão como essa pode ejetar várias vezes a massa da Terra em elementos pesados. Combinando a distância das ondas gravitacionais com o desvio para o infravermelho da galáxia, obteve-se uma nova medição independente da constante de Hubble, a taxa de expansão do universo, ajudando a resolver uma tensão nas medições cosmológicas. O catálogo e a nova astronomia hoje. Hoje não estamos mais na era das descobertas isoladas, estamos na era da astronomia de rotina. Os detectores, após melhorias, realizam longas campanas de observação. O catálogo oficial, o mais recente, é o GWTC3,
já contém mais de 90 eventos de alta confiança de fusões de buracos negros e estrelas de nêutrons, com, com novos sendo adicionados constantemente. Isso nos permite fazer ciência populacional. Podemos agora traçar a distribuição de massas dos buracos negros. Descobrimos que há uma abundância inesperada na faixa de 20 a 50 massas solares, e alguns objetos na lacuna de massa acima de 50 massas solares, desafiando alguns modelos de evolução estelar. Estatísticas sobre spins e órbitas estão começando a contar a história de como esses sistemas binários se formam. Cada detecção é também um teste laboratorial da relatividade geral no regime de campo forte. Procuramos por desvio das previsões de Einstein na forma de um sinal, que poderia indicar nova física ou propriedades exóticas. Até agora, a teoria de 1915 passa em todos os testes com Lowell, mesmo nesses ambientes extremos. A astronomia de ondas gravitacionais é, portanto, uma ferramenta estabelecida e especial ao lado da astronomia eletromagnética e de neutrinos, o nosso kit de ferramentas para decifrar os cosmos. Perspectivas e conclusão. O horizonte é ainda mais promissor. A evolução dos detectores em Terra segue um caminho claro. Após a atual fase de melhorias no LIGO, planejam-se atualizações mais ambiciosas como o LIGO Voyager, que utilizará nova tecnologia de laser e materiais. Um novo detector, LIGO Índia, está planejado melhorando ainda mais a rede global. Mas o salto quântico virá com os detectores de terceira geração, o Einstein Telescope. Proposto para ser construído na Europa, será um observatório subterrâneo. Seu design triangular, com braços de 10 km, livre de ruído sísmico, superficial e operando com múltiplos feixes criogênicos, promete uma sensibilidade 10 vezes maior que o LIGO atual. Isso significa um volume do universo sondado 1000 vezes maior. Nos Estados Unidos, o conceito Cosmic Explorer imagina braços retos de 40 km de comprimento. Com esses instrumentos, podemos ouvir a fusão de qualquer par de estrela de nêutrons no universo observável e detectar o sutil fundo cósmico de ondas gravitacionais de buracos negros primordiais ou processos do início do universo. Para acessar um reino de fenômenos completamente diferentes, precisamos ir ao espaço. A frequência das ondas gravitacionais está inversamente relacionada à escala do sistema. Sistemas maiores e mais massivos emitem uma frequência mais baixas. O ruído sísmico da Terra impossibilita a detecção em frequência abaixo de 1 Hz. A solução é o LISA, Laser Interferometer Space Antenna, uma missão conjunta ESA-NASA com lançamento previsto para meados da década de 2030. LISA consistirá em 3 espaçonaves, formando um triângulo equilátero gigante com 2 lados de 2,5 milhões de quilômetros, orbitando o Sol atrás da Terra. Elas trocarão feixes laser para medir a variação de distância com precisão picométrica. LISA operará na janela de 10-4 a 10-1 Hz. Nesta banda, ouvirá fenômenos como a espiral lenta e a majestosa de buracos negros supermassivos, com bilhões a bilhões de massas solares, no centro de galáxias em fusão, anos antes de da sua colisão final. A captura de estrelas de nêutrons por buracos negros supermassivos, eventos de tidal disruption, e milhares de binárias de anãs brancas na Via Láctea, criando um mapa sonoro da nossa galáxia. LISA pode até detectar ondulações no período de inflação cósmica, nos primeiros instantes após o Big Bang. Será uma revolução equivalente à primeira detecção. Conclusões. Em resumo, nossa jornada nos leva a 4 conclusões fundamentais. A primeira é validação profunda. As ondas gravitacionais não são só uma curiosidade marginal,
são uma consequência inescapável e verificada da visão einsteiniana de um espaço-tempo dinâmico. A relatividade geral passou em seu teste mais difícil. O segundo é um triunfo tecnológico e cooperativo. A detecção representa o ápice da engenharia de precisão e da colaboração científica internacional. Mostra que a humanidade, quando unida por uma questão fundamental, pode superar desafios aparentemente intransponíveis. Nova dimensão observável, inauguramos uma janela de observação complementar e única. A luz pode ser absorvida ou desviada. As ondas gravitacionais geradas pelo próprio movimento da geometria passam quase livremente por tudo, trazendo-nos informação direta de regiões antes opacas, como o interior de fusões e o horizonte de eventos. Ciência transformadora e em rede. A astronomia multimensageira não é só uma ferramenta a mais, é uma nova filosofia de investigação. Ao combinar mensageiros diferentes, gravitacionais, eletromagnéticos e de neutrinos, obtemos uma visão estereoscópica, multidimensional dos fenômenos cósmicos, respondendo à questão da física fundamental, da astrofísica e da cosmologia de forma integrada. Bom, muito obrigada pela atenção. Aqui tem o meu e-mail para contato, para alguma dúvida ou algo similar. Obrigada.